Olá pessoal, bem-vindos à aula 2.2 de planejamento de campanha, a segunda etapa, conforme prometido na aula 1, em que eu vou explicar para vocês, na verdade apresentar um exemplo real, não necessariamente de plano de campanha, que é o nosso tema de matéria, mas de uma outra estrutura, como eu já havia dito na aula 1, que se assemelha bem ao plano de comunicação, ao roteiro que eu estou propondo para vocês, porque não existe um roteiro único. Eu estou fazendo aqui usando como base principal o livro do Roberto Correia, mas também usando algumas estruturas de Kotler e do livro Marketing, como eu já passei na aula passada. Então vocês vão perceber que nesse plano que eu vou apresentar, que na verdade é um plano de marketing, muitas das estruturas que vocês que espero que já estejam desenvolvendo na atividade, no trabalho em grupo, estão presentes aqui também. É claro que com um outro grau de expectativa e com uma outra proposta de função, mas que são muito equivalentes. Na verdade, não à toa, né, o marketing, vocês já viram em outras matérias, ele é o escopo principal, o escopo maior de tudo que tem dentro, e a gente, claro, como planejamento de campanhas, está dentro, totalmente conectado aí com os conceitos de marketing. Inclusive, um grande publicitário e planejador que é o Júlio Ribeiro, ele diz claramente que na agência o planejamento de campanha deve ser uma extensão das estratégias de marketing da empresa. Então aqui eu só fiz essa introdução porque eu vou pular algumas etapas, até porque eu estou trazendo aqui para vocês um plano real de um cliente meu que está em execução já. Inclusive essa semana a gente começou a rodar a campanha, e então eu apresento para vocês todos os principais pontos de equivalência com o plano que vocês vão fazer, até para que vocês possam estruturar em uma base parecida com essa. Ok? Seguindo. Então aqui o próprio Kotler já redigiu no seu texto, no seu conceito, no livro Planejamento de Administração de Marketing, que o planejamento estratégico ele é uma etapa anterior ao planejamento de marketing. Então aqui é uma questão até didática para vocês entenderem, que é na visão do Kotler. Quando a gente fala de visão, missão, visão e valor, que são definições do planejamento estratégico, a gente está falando de um período pré-plano. Então aqui eu vou até passar mais rapidamente. Isso aqui foi definido junto ao cliente. Também aqui eu vou me atentar aqui a alguns pontos dos valores, porque a partir daqui eu tive alguns insights. Mais para frente eu vou falar um pouquinho de insight. Eu pedi um insight no trabalho, também vocês vão ter que propor. Aí teve uma área de tendências também, pesquisas, né? Lembrando que essa etapa, que é a etapa de diagnóstico, que eu já havia comentado também, é onde você vai debruçar, você vai ler tudo que puder ler. Eu sei que no nosso caso aqui trata-se de um trabalho acadêmico, não vou dizer com tanta limitação de tempo, né? Vocês estão tendo aí bastante tempo para produzir, mas limitação de tempo com outras matérias, disputando com afazeres de casa, com trabalho e tudo mais. Então não é uma situação aí em que vocês estão com o cliente investiu nesse projeto e você está com um tempo dedicado para a estruturação. Mas, de qualquer forma, espero muito que vocês produzam algo com esse grau de sofisticação, né? Para que vocês possam estar mais próximos, inclusive, quem sabe, a partir de um trabalho como esse, possam disputar e ter um diferencial em alguma vaga na região ou fora dela. Porque eu garanto que se vocês apresentarem um trabalho como esse que vocês estão produzindo, com uma estruturação do nível que eu vou apresentar aqui para vocês, com clareza, com sequência, com objetividade, vocês, não vou dizer com certeza, evidente, não posso garantir, mas vão estar muito à frente da maioria dos concorrentes.
Então, voltando aqui. Então, nessa etapa, vocês vão ler, como eu já havia dito na aula passada. Coleta de dados, levanta dados, vai atrás de pesquisa. Aqui, no caso, esse cliente ele vende churrasqueira a gás, né? Então, tudo que envolve o universo de churrasco, de alimentação, que possa dar insight. Pensem só. Aqui eu estou falando a princípio, quando eu comecei a trabalhar com esse cliente, ele era uma empresa, se declarava como uma empresa de churrasqueira a gás. Então, tudo na vida dele era só churrasco e carne, né? E carne, churrasco e tal. E o que aconteceu é que eu fui pesquisar e percebi uma série de realidades diferentes que vão além da carne, né? Então aqui, só comentando sobre esse slide, e depois eu vou passar para os outros para ir para a próxima etapa, dessa etapa aqui de pesquisa de tendência. Então, na questão de sensorialidade e prazer, valorização da culinária e da gastronomia, que foram os itens que eu destaquei, socialização em torno da alimentação, produtos isentos com teores reduzidos de sal, isso tendências, né? Produtos com selos, isso pesquisas que eu encontrei, alimentos de fácil preparo, produtos para forno e micro-ondas, produtos adequados para comer em trânsito, produtos com rastreabilidade garantida, certificado de selo de qualidade, credibilidade, tecnologia de ponta, boas práticas de fabricação. Empresas com programas avaliados e certificados com responsabilidade socioambiental, certificados de selos mais uma vez, que é uma outra área aqui. E segundo o estudo, algumas barreiras para alimentação saudável: sabor, conhecimento e disponibilidade. Aqui é só o comecinho da apresentação, né, para mostrar, e eu fazendo paralelo, o que é que eu quero que vocês me mostrem isso. Vocês vão falar sobre um salão de beleza do bairro, ou do seu tio, ou seu, ou de alguém que você quer fazer atividade como eu propus. Beleza, qual que é o mercado, né? Vocês vão pesquisar sobre o mercado de beleza e além do de beleza, né? O mercado de estética, enfim, dentro do que vocês julgarem importante de analisar e de levantar dados, e depois vão levantar e na sequência analisar. Como promover saúde, aí que já são alguns insights que eu fui dando. Análise de segmento, que eu também propus lá. Então, qual que é o tamanho do mercado de churrasco? Consome 44,3 quilos. Lembrando que aqui é um resumo, né? Vocês vão fazer essa apresentação, mas também no material redigido no Word, vocês vão me trazer esses dados com mais detalhamento. Porque aqui eu estou colocando o dado que é importante para a minha análise e a referência. Então aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Bradesco. Aqui a Associação Brasileira de Carnes diz que o Brasil é o segundo país que mais consome, 73,6% comem carne regularmente. Na classe AB esse número sobe para 75,9%. Aí na minha apresentação eu fui destacando o que são pontos focais aí do que eu queria que o cliente visualizasse, e eu recomendo que vocês façam isso aqui para mim também. Entendeu? Levantou dados, tem algum ponto que você acha que é importante destacar, coloquem em uma cor diferente, negrito, enfim. Então é isso, aí analisando aqui a análise de segmento vegetariano, né, 63% de brasileiros querem reduzir o consumo de carne. Segmento gourmet, explosão de reality shows de culinária, vendas gourmet como padrão da classe média, restaurantes cada vez mais caros, menos saídas, insegurança da rua, enfim. Não vou ficar entrando em detalhe da estratégia, até porque o foco aqui é vocês entenderem como é que isso é uma estrutura real, né? Segmentação, análise dos segmentos. Então vocês viram, eu coloquei 3 principais segmentos, fui atrás e lembrando, isso aqui é um resumo. Só para vocês terem uma noção de tempo, eu dediquei aí nessa análise coisa de 2, 3 meses. Entre levantar dados, separar dados, pontuar dados. Aí eu fazia uma proposta para mim, dava um tempinho de amadurecer, revia aquilo, via o que tinha para ajustar. Por quê que eu estou fazendo questão de contar um pouco desse processo? Porque tudo que vocês forem levantar aqui, e isso é importante que vocês tenham em mente, mesmo sendo uma atividade acadêmica, essa etapa de análise deve ser a mais cuidadosa possível. Por quê? Depois que eu faço isso, depois que vocês vão fazer isso, vocês não vão ficar
indo mais atrás de dados. Vocês vão tomar as decisões a partir daqui. Então, se você pegou um dado de qualquer jeito, eu pesquisei lá, vi a primeira busca do Google, cliquei, não sei nem onde que é esse site, nem que instituto de pesquisa é esse. Esqueça, não faça isso, porque primeiro não vai servir de nada, e segundo que você mesma ou mesmo vai ficar inseguro de tomar uma decisão com base em um dado que nem você lembra de onde é. Então aqui é isso, atenção, peguem os dados corretos, dediquem o tempo, o máximo de tempo que vocês têm. Professor, o meu prazo é próxima semana, então você tem, dedique aí, sei lá, 2 dias, 3 dias, ou no seu cronograma, o tempo necessário para que você tenha pelo menos fontes que você possa confiar, que não vá cair depois que você estruturou tudo e alguém chegar lá e falar: ei, você baseou seu raciocínio todo nesse número aqui e esse número não existe, você pegou um fake news, né? Então atenção. Aí voltando ao mercado-alvo, né, o mercado principal que você vai ser foco aqui do planejamento, que é o de churrasco, porque é o mais lucrativo, maior crescimento, mais abrangente, mais diversificado e que é cultural no Brasil. Inclusive eu li um estudo inteiro sobre a cultura do churrasco no Brasil, compreendendo os rituais, enfim. É um momento de imersão mesmo, que vocês devem fazer e que vocês devem exercitar isso, e todo planner vai fazer, né? Análises ambientais, vocês já viram aqui, opa, correu demais. Vocês já viram aqui que nós temos lá 2 ambientes principais, o interno, que é o que a empresa tem controle, e o externo, que são os fatores que eu já apresentei na primeira aula. E aí também, né, o que é que você vai pontuar? Ambientes externos, aqui um resumo, como que é o produto, atendimento, fornecedores, vendas barra comercial, concorrência, distribuição e estrutura. E aí você apresenta para o cliente, tem tudo isso com base detalhado no material escrito, e aqui você está apresentando as bases do que você vai se basear de informação para tomar sua decisão estratégica mais na frente. Concorrência e referências. Uma pesquisa também vasta sobre quem são os principais concorrentes, como é que ele se posiciona, qual que é o conceito que ele trabalha, né? Uma visualização de imagem dos produtos, né? Enfim, vou avançar aqui porque é muito extenso, mas espero também que vocês façam isso no mercado de vocês, né? Dediquem estruturas pontuais que sejam claras dentro do raciocínio que vocês estão propondo aí para o planejamento. Ambiente externo, né? São os fatores que eu já apresentei e acabei de dizer. Demográfico, o que é que importa aqui? Temos 208 milhões, enfim, crescimento de idosos de 32% em 32% em 2060, 23% hoje em 2018, que foi quando eu apresentei. São Paulo, Minas Gerais e Rio com 40% concentrando. Então, me apresentem isso que é que vocês estão vendo. Demográfico também. Tudo isso vocês têm com detalhamento no material teórico que eu passei nos livros. Né? Político, nacionalismo versus globalização e tudo mais. Tecnológico, consolidação dos marketplaces, tecnologia acelerando inovações e produções de réplicas. Econômico, social, tudo isso analisado e pontuado. Cultural, ritual do churrasco, churrasqueira tradicional como espaço masculino, dinâmica atualmente de menos tempo para preparar alimentos, mudança de mindset, Uber, Airbnb, etc. E aí vocês vão ver, eu estou até pulando aqui são vários slides, é uma apresentação densa e complexa não, completa na verdade, para vocês perceberem que esses pontos aqui vocês vão ver na campanha, que a campanha já está rodando. Vocês vão ver no insight, né? Não foi uma coisa que foi coincidência. Não, tudo isso aqui foi o que me levou a ter o insight, foi o que me levou a passar isso para a equipe de criação, e a equipe de criação estruturou as peças e a gente materializou, a campanha está rodando. Né? Então,
SWOT, que é o resumo de... E vocês vão me apresentar assim, né? Ambiente externo, ambiente interno, e aqui a SWOT são os destaques de tudo aquilo que vocês analisaram e agora compreenderam como pontos fortes, né? Liderança motivada e tal, produto de alta qualidade, pontos fracos, produtos com poucos diferenciais, falta posicionamento e diferenciação claros de marketing, marca em construção, ausência de processo de marketing, ameaças, né? Não aprovação da reforma, na época que era pré-reforma, possível adoção de políticas nacionalistas, desvalorização cambial, oportunidade, gastronomia como hobby, mercado vegetariano em crescimento, e tudo isso que está aqui, que é importante que fique claro, tudo que está aqui em ameaça, oportunidade, ponto forte, ponto fraco, está analisado e pontuado na análise de ambiente. Não existe chance alguma de ter alguma oportunidade que está escrito aqui, ou ameaça, ou ponto forte, ponto fraco, que não esteja levantado e com dados na etapa de análise de ambiente. Isso eu vou cobrar no trabalho de vocês. Então sejam criteriosos. Façam a análise ambiental e registrem aqui a oportunidade, ameaça, ponto forte e ponto fraco a partir delas. E não chegando aqui, como é esperado e comum até, a oportunidade. Acho que, não sei, vamos pensar em alguma... Não é vamos pensar em alguma oportunidade. A oportunidade vai vir da sua análise de ambiente externo, assim como a ameaça. E o ponto forte e ponto fraco vão vir da sua análise de ambiente interno. Ok? Então é isso. E aqui, partindo para a parte mais estratégica, né? Então foi feita a análise, foi feito o levantamento, foi feito aquilo que eu já tinha coloquei lá na QI, até aqui estamos totalmente equivalente, né? Do que vocês vão fazer. Análise de segmentos possíveis, do mercado, fechamos na SWOT, e agora o que é que vocês vão propor como estratégia de segmentação? Classe social, vamos trabalhar classe A, B1, B2, que correspondem a 34 milhões de pessoas. Segmentação geográfica, nacional, gênero, masculino e feminino, quais são as gerações? Isso aí foi até uma opção minha, que eu acho que facilita para visualizar com quem a gente está falando. Segmentação comportamental, celebram a vida, são anfitriões, gostam de cozinhar, gostam de inovar, esperam que empresas que auxiliem a resolver problemas sociais relacionados à alimentação. Então aqui eu estou trazendo informações mais detalhadas do cliente, né, que eu também recomendo que façam. E aqui vocês podem trazer mais, né? Quer criar uma persona, quer criar estruturar no caso de campanha, para planejamento de campanha, e aqui já começa a ter um pouquinho de diferença, porque no planejamento de marketing não faz tanto sentido eu criar uma persona, mas pro de vocês acho que faz. Então quer criar algumas personas? Cria, para que a criação que vai seguir, né, a etapa, possa visualizar melhor com quem que ela está falando. Posicionamento e diferenciação, né? Aí já vem um insight. Então aqui eu já estou mais para o fechamento de uma etapa do plano. O plano não está completo aqui, eu só trouxe a parte que é importante para vocês visualizarem e compararem, que é isso. Vocês vão caminhar todo esse percurso, vão fazer o diagnóstico, né? Vão falar a empresa é tal, do segmento tal, tudo isso que eu mostrei para vocês. Vão fazer aí a proposta de segmentação, de posicionamento, assim como está no roteiro. Eu não lembro de cabeça agora quais são os detalhamentos, mas eu tenho quase certeza que são esses os pontos de equivalência. E depois disso vão me apresentar um insight, que é um caminho, é uma ideia, é uma sacada, vamos dizer assim, mas é um insight para a criação, né? Aqui não estamos falando necessariamente, você vai, eu vou criar uma peça. Tanto é que aqui está exatamente como eu apresentei. Essa apresentação acho que foi de agosto, se não me engano, ou julho. Então, é isso. Qual foi o insight de tudo isso que foi apresentado, né? O mundo mudou, as profissões mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram, o novo modelo mental, mindset, o churrasco mudou, o churrasco evoluiu. Então, aqui, o que é o insight? Ele vai concentrar os
a sua resolução para aquilo tudo que você ficou lá pesquisando, analisando, definindo, registrando, e o que é que você está planejando para falar com aquele segmento que você definiu, com aquele posicionamento que você entende que é válido, e aqui você está com insight que é isso. Né? Ó, o mundo mudou, tudo mudou, tem um novo modelo mental de pensamento, o churrasco também mudou, o churrasco evoluiu. E aí a gente vem aqui com um insight, não é necessariamente o conceito. Vocês vão ver que depois a campanha vai adotar uma outra assinatura, vai continuar trabalhando aqui a questão da evolução, mas é isso. No final, o que é que vamos fortalecer? Que a marca Evol é a evolução do churrasco. Percebam que isso aqui muda muito. É claro que aqui a gente está mais para um plano de marketing, que é o caso, mais para uma visão de posicionamento de marca do que necessariamente para uma campanha. Mas ilustra muito bem. Porque eu chego na evolução do churrasco, não porque estava escrito Evol e Evol evolução. Não. Tem um pensamento estratégico de marketing aqui muito forte, que avaliza tudo isso aqui, que embasa tudo isso aqui. Não sou eu chegando e falando, olha só, são vários dados que eu analisei, que eu pesquisei, do segmento definido, que é lucrativo e tudo mais, que no final eu garanto e proponho aqui, ó, é isso, esse é o caminho. E aí daqui para frente, aí vai ter campanha, dentro do plano de marketing mesmo, que é proposta de campanha, cronograma de ação, que execução, e isso tudo já passou. Né? Hoje eu aproveitei aqui e trouxe aqui, ó, uma proposta de posicionamento. Eu não tinha esquecido de passar essa etapa, que é muito mais um texto manifesto de marca. Né? Apresenta um novo ritual, o churrasco Evol, um churrasco mais prático, rápido, livre de fumaças tóxicas que prejudicam a sua saúde. No churrasco Evol você terá o melhor do churrasco tradicional, mas com muito mais potência, versatilidade e praticidade. Você que é conectado em tudo, atualize também o seu mindset culinário e faça parte dessa evolução. A Evol, o churrasco do seu tempo. E aqui, essa assinatura já veio depois desse insight, né? Que ele já vinha aqui até quase que fechando. Aí a parte de composto também vocês vão trabalhar, eu vou pular aqui, né? Tem muita coisa para falar aqui, eu só trouxe para vocês verem como é que funciona na prática mesmo. Promoção, plano de implementação, não era nem para colocar isso aqui agora, que vocês vão estruturar, mas não quero que vocês se influenciem demais com a minha apresentação aqui, mas que vocês só tenham uma ideia do que é para fazer, até porque, como eu falei, aqui é um plano de marketing que eu estou propondo lá, e vocês vão fazer um plano de comunicação, mas que tem muitos paralelos. Avaliação e controle, que isso aqui é totalmente de marketing, né? E fechamos aqui a parte dos paralelos com o plano de comunicação. Na verdade, as partes que eu pulei e as partes que são relevantes, vocês vão ver que são quase todas, né? São quase todas, justamente porque o que vai mudar no final é só a proposta, porque no planejamento de campanha, quem vai pegar isso aí vai ser o cara de criação, a equipe de criação, a dupla de criação, vai pegar esse planejamento e vai falar, beleza, agora eu já sei para que lado que a campanha vai seguir. E pode parecer, mas professor, não, vai fazer tudo isso só para uma campanha? Sim, vai. Não está falando de... Vocês estão estudando aqui marketing, planejamento. Eu não vou ensinar um negócio para vocês limitado. Né? Talvez você não vá viver isso aí, não vai fazer isso, porque vai trabalhar numa agência pequena ou vai trabalhar para si próprio, que é a realidade de várias pessoas. Mas mesmo nessa... Já foi a minha, comecei trabalhando, mas sozinho, e montei a agência, mas mesmo assim, eu garanto, façam esse plano em qualquer uma dessas hipóteses que eu coloquei. Esse plano é o que vai diferenciar vocês de um resultado profissional, de um planejamento estratégico profissional ou de uma estruturação amadora. Poucos fazem e muitos tentam fazer e no final acabam fazendo parcial. Né? Como eu falei, dei alguns exemplos aqui.
fazem uma análise e um levantamento de dados de nível YouTube primeira página, batem o olho por cima ou pedem para alguém falar, o que você acha, vamos montar uma SWOT aqui, pega e monta uma SWOT com base no achei, sem ter o dado específico, e aí faz um arranjado para chegar naquela solução que ele achou que ia ser boa e só fez um combinado para rodar. Não é esse o caminho. Eu acabei de mostrar aqui uma situação real, de um cliente real, e que está rodando. Inclusive aqui já tem a peça, né? Uma das, que é um convite à evolução do churrasco, o Evol Churrasco do Seu Tempo. Eu gosto muito, né? Não é só porque eu fiz, mas eu gosto muito desse posicionamento, dessa campanha. Acho que está muito conectado. O mercado, de um certo modo, cada um fica focando, meu produto de qualidade, meu produto faz grelha rápido, como eu já falei, né, em questões de marca em outras aulas até. Você trabalhar só atributo físico ou atributo de sabor, sensorial, não necessariamente vai fazer você se posicionar claramente no mercado. Então aqui essa é uma proposta bem ousada, vamos dizer, porque vai muito além do churrasco em si, né? O churrasco do seu tempo é um churrasco que a gente já tem o sequenciamento da campanha, depois eu até posso mostrar. Ele traz toda essa complexidade da nossa realidade atual, né? Das dinâmicas novas, das realidades do público específico que é segmentado. Então é isso, gente. Eu corri um pouco aqui para que vocês pudessem ter uma visão geral. Eu acho que deu para compreender. Caso tenha alguma dúvida, postem aqui mesmo no portal de IAD. Tem um espaço específico para postagem. E é isso. Aguardo vocês na semana do dia 23. Eu estou por aí. Vocês vão apresentar ao vivo, presencial, e eu quero ver ótimos trabalhos. Ok? Qualquer dúvida, me procurem. Uma coisa que eu ia esquecendo. Estamos com um processo seletivo aberto para novos entrantes aí da agência base a qual eu sou coordenador, né? Já postei o link aqui no portal de IAD. Então, tem interesse em avançar aí nos seus conhecimentos práticos, intelectuais da área de propaganda, de criação, quer sentir como é que é trabalhar no dia a dia de uma agência, com clientes reais, com materiais que vão ser veiculados em TV, rádio, outdoor, e canais da internet como YouTube. Se inscreva. Tem aí o link, aqui é só o descritivo do básico do que precisa, vocês vão preencher aqui, vão ter algumas etapas. A primeira é a inscrição online até o dia 20, depois os selecionados para a entrevista vão ser chamados no dia 24 e a entrevista presencial será no dia 26/9. Ok? Não percam o prazo, é um prazo relativamente curto, mas também os requisitos são básicos. O mais importante aqui é você querer ter comprometimento, gostar de criação, gostar de estudar e os diferenciais, já que é uma concorrência, né? Se você tiver algum desses diferenciais aqui para a vaga, provavelmente você vai se destacar na frente dos seus concorrentes. Beleza? Quem curtiu, deixa um like. Não, tô brincando. Daqui a pouco vai ser um canal do YouTube aqui. Mas é isso, gente. Obrigado, até a próxima e tchau.